A situação que a gente está passando aí dessa semi-quarentena tá mudando muita coisa no esporte do triatlon. Muita gente treinando indoor, eu já falei muito aqui das opções de treinamento que você pode fazer, mas o principal, todos os eventos aí dos próximos meses de massa, então de triatlon, natação, ciclismo, corrida, foram cancelados pela essa pandemia. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho como que você deve reagir a isso em relação a quais tipos de evento virtual você deve ou não participar, além de qual que é o tipo apropriado de treinamento que você deve fazer durante essa fase, dependendo do seu nível de experiência. Se você for um atleta iniciante, eu sugiro certo tipo de treinamento. Caso você tenha mais experiência, eu sugiro um outro tipo de treinamento. Aprenda nesse vídeo. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã, e não deixe de assinar o nosso canal caso você queira aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos então conversar um pouquinho sobre o que você deve fazer nesse momento único, bastante complicado aí de quarentena. Qual tipo de treinamento, qual tipo de competição virtual você deve competir ou não. Primeiro, você tem que entender quais são as suas limitações e oportunidades que você tem em relação ao treinamento. A maioria dos atletas estão com limitação, principalmente em relação à natação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, como minimizar um pouco aí essa falta de piscina para treinar. Então eu já falei sobre algumas ferramentas, vou deixar o link aqui embaixo, algumas ferramentas que você pode usar para pelo menos manter um pouco da sua forma física da natação. O ciclismo é muito mais fácil, você pode pedalar no rolo, a corrida, a maioria das cidades ainda permitem correr na rua, correr do lado de fora, ou então não deixe de utilizar a esteira também. Então o treinamento indoor tem muitos benefícios e eu já falei sobre isso, porém a gente está em uma situação agora que inclusive algumas marcas, algumas franquias de provas de triatlon, o Ironman, por exemplo, lançou o Ironman Race Series e o Ironman Virtual Club. Então você pode aí competir virtualmente com atletas do mundo inteiro. Você faz eles determinam certas distâncias que são relativamente parecidas com a de uma prova de triatlon, e você faz o upload usando aí o seu Garmin, usando o seu potencímetro na plataforma do Ironman, e aquilo ali vai te dar um ranking. E eu tenho visto muitos atletas utilizando dessa tecnologia e para manter a motivação, porque sem competição todos os atletas estão perdendo, não todos, mas muitos atletas estão perdendo um pouco ali da pegada, da motivação. Então, qual que seria a minha sugestão? Primeiro, eu dividiria o grupo em dois. Atletas mais iniciantes no esporte, que não tem tantas temporadas de provas assim. Eu sugiro que você mantenha um treino específico, bem específico para provas de triatlon, e faça todas aí, ou então muitos desses eventos virtuais. Faça competições no Zwift, faça essas provas do Ironman que inclusive são gratuitas. Procure aí manter um foco que seja tangível, que seja muito parecido com o que você vai encontrar no dia da sua competição. Então pode, mesmo se você não quiser participar de nenhuma dessas competições virtuais, pegue um objetivo. Talvez eu quero melhorar o meu tempo de 10 km na esteira, eu quero melhorar o pessoal que treina no rolo, o meu FTP. Então pega um objetivo que seja muito tangível, que seja uma distância que todo mundo tenha, que você seja familiar. Então 5K na corrida, 10K, alguma coisa desse tipo, e faça treinos específicos para essa distância, que são os treinos que você mais ou menos vai fazer ali se você estivesse competindo em uma prova do mesmo jeito. Então isso funciona bem, porque aquele objetivo, seja competição virtual ou então uma distância que seja mais padrão e mais tangível, vai te dar um objetivo de fácil acesso. Você vai ter aquilo ali na sua frente, você consegue trabalhar durante semanas, durante meses, para tentar atingir aquele objetivo. A diferença vem para os atletas com mais experiência, atletas aí de nível intermediário, de nível avançado,
que tem várias temporadas aí nas pernas já. Então, para esse tipo de atleta, você tem que ter muito cuidado em relação a qual que será seu objetivo e o porquê disso. Primeiro que a gente ainda está no início do ano, o final do ano ali, todo mundo meio que tira umas férias, porque não tem tantas provas no início do ano assim. E nessa época é quando os treinos já estão começando ali, então você vai ter que replanejar toda a sua periodização. Então, como não existe nenhuma prova aí por perto, e você tem o perigo de queimar todas as suas energias, seja mental, seja física, nessas competições virtuais, e você é um atleta experiente, você é um atleta de performance, você quer economizar os seus esforços para quando a prova é de verdade, para que atingir seus objetivos de classificação, de posição, de tempo em uma prova real. Então você tem que ter mais cuidado com o tipo de treino que você faz. Então trabalhar treino mais polarizado do específico da prova. Então eu sugiro segurar um pouquinho nos treinos específicos e talvez trabalhar mais aspectos que vão lhe dar uma boa base para aqueles treinos específicos. E como você já está fazendo rodagem há muito tempo, já começou a sua temporada, já fez um trabalho legal ali de consistência, de volume, talvez seja uma ideia de adaptar um pouco e fazer treino muito mais intenso. Pegue uma modalidade que talvez seja o seu ponto fraco, principalmente aí o pessoal que não tem tanta facilidade para pedalar, ou então se for o caso, você quiser finalmente dar um up ali na sua corrida. Então, trabalhe muita intensidade, trabalhe menos volume e trabalhe menos também os treinos específicos para a distância da sua prova. Então, se você estiver treinando para um triatlon, vamos pegar um triatlon de prova curta, um triatlon ou sprint, ou uma distância olímpica, evite trabalhar muito tempo ali o seu limiar, o pessoal que treina com potência, o seu FTP, polariza mais o seu treino, treina muito acima daquilo, ou então faça uns treinos de descanso ativo muito abaixo. A mesma coisa seria para o pessoal de prova longa. Trabalhe ali, se você for um atleta de prova longa, tem uma prova longa aí no seu calendário, tente focar como se você estivesse treinando para uma prova curta. Então, trabalhe que seus treinos sejam quase que específicos para um triatlon sprint. Isso vai te dar uma base muito boa para quando você já tiver uma data ali no seu calendário, que você meio que tiver certeza, se é que a gente pode ter certeza de alguma coisa nesse momento, você já vai estar com uma velocidade, um ganho de força muito legal. Então você consegue fazer uma transição para os treinos específicos, porque se você por acaso, qual que é o problema aqui? Se você por acaso ficar trabalhando ali treino específico para a sua próxima prova, pode até ser aí que em alguns meses você consiga competir, mas a sua temporada vai demorar demais, porque todas as provas estão sendo adiadas. Então, se por acaso a gente conseguir ter uma prova ainda esse ano, você não vai ter chance de ter a sua off-season ali, o seu descanso, o break, as férias. Então, se prepare para ter uma temporada muito longa, que talvez comece no final desse ano e se estenda aí até o ano que vem. Então, é uma situação muito atípica que exige cuidado para que você não tenha o burnout, principalmente mental, mas também o físico. Então, esse foi o vídeo de hoje aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se for o caso, por favor, dê uma curtida. E eu sugiro também que você faça o download gratuito do nosso e-book Segredos do Triatlon para aprender um pouquinho mais sobre o método, a metodologia de treinamento da Iron Guides. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato. Todos os links estão aqui embaixo. Até a próxima. Bons treinos!